espiritual de todos os nossos irmãos. E eu quero deixar uma palavra, irmãos, aqui no Salmo 29, é rapidinho, não sai daí não. Salmo 29, versículo de número 4, apenas um versículo para a nossa meditação esta noite. E eu quero falar sobre a voz de Deus, a voz do Senhor, a voz a quem nós devemos dar os nossos ouvidos, porque a voz do Senhor, ela ainda brada poderosamente na terra, através das Escrituras, através das Escrituras sagradas, a Bíblia Sagrada. Então você vai ouvir a voz de Deus nesta noite, né? O próprio Senhor disse, o próprio Deus fez uma promessa, que havia de levantar um profeta semelhante a Moisés, a ele ouvir, né? Este profeta é o Senhor Jesus. A voz do Senhor é poderosa. Olha o versículo, Salmo 29, é um salmo de Davi. Davi exorta a louvar a Deus, a majestade de Deus. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Glória a Deus. A voz do Senhor é poderosa. E isso nós temos comprovado em toda a Bíblia Sagrada, aonde ecoou a voz de Deus, né? A voz de Deus, o falar de Deus com o seu povo. Deus, a Bíblia fala que Deus falou conosco de várias maneiras, né? Pelos profetas, aos nossos pais, antigamente, e agora nesses últimos dias, Deus falou através do seu Filho. A que voz ouvir? Porque há muitas vozes, segundo a Bíblia, na terra. Há muitas vozes, talvez que pessoas tenham ouvido, voz que às vezes te leva para baixo, te abate, te destrói, né? Te deixa cabisbaixo, triste. A que voz ouvir? Irmãos, temos que pedir a Deus, que Deus venha guardar nossa mente, o nosso coração, para determinadas vozes que nós ouvimos, né? Talvez a voz da consciência, né? Porque a consciência é a voz do nosso interior, da nossa mente. A Bíblia fala sobre isso, né? A voz do coração, do nosso íntimo. Porque a Bíblia fala, se o teu coração te condena, maior é Deus do que o teu coração, maior é Deus do que o teu pensamento. A Bíblia fala em Provérbios, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas para a vida. Então nós temos que pedir a Deus a proteção de Deus, pedir que Deus guarde os nossos ouvidos, para que ao ouvir, né, a voz de Deus, ela é poderosa. Deus falou, aleluia, pelos profetas, aos nossos pais. Agora no Salmo de número 29, né, Davi, ele exorta a louvar a majestade de Deus. Ele fala que a voz do Senhor, ele cita a voz do Senhor aqui 7 vezes. O número 7 é o número da completude, é o número da totalidade. O número 7 é o número da perfeição. O número 7 é o número de Deus, o número 7. Então é o número da completude, é o número completo, o número 7. Então aqui nesse salmo, não é à toa que 7 vezes a voz do Senhor é descrita no Salmo 29, né, irmã Rafaela? Tem muitas vozes e temos que tomar cuidado, porque Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Está lá em João 10. Então nós temos que ouvir a voz do Senhor. Quando o Senhor se transfigura, lá no monte da transfiguração, aparece ali Elias, Moisés, e o Senhor
transfigurado, né? O seu rosto brilhava como o sol. Ali nós vemos que veio uma voz do céu que falou naquele momento: eis aí o meu filho amado, em quem está o meu prazer, a ele ouvi. Você e eu temos que ouvir a voz do Senhor, a voz do bom pastor, a voz de Jesus Cristo. Agora você vê pelos textos sagrados, todos aqueles que ouviram a voz do Senhor. A Bíblia fala no Salmo, em Mateus 11, 28, a voz do Senhor bradou ali dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha aí o Senhor falando com você, você que se sente cansado, cansada, oprimido, sobrecarregado, né? Fisicamente, espiritualmente, o Senhor está falando com você: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então venha para o Senhor esta noite. É Deus falando, é o Senhor falando. O Senhor mesmo disse, aleluia, na sua palavra, o Senhor, ao abrir a sua boca, tanto por parábolas como por ensino, a voz do Senhor é poderosa. É tão poderosa que o Senhor mesmo disse ao servo, ao centurião, que foi buscar a libertação pelo seu servo. Está escrito lá em Mateus 8, e ele foi buscar a bênção para o seu criado, que estava atormentado, enfermo, endemoniado, e o Senhor disse: eu irei e lhe darei saúde. Glória a Deus, aleluia. O Senhor falou. Então a voz do Senhor é poderosa, é digna de toda aceitação, é digna de todo crédito. Na voz de Deus você pode confiar, que a voz dele é uma voz poderosa, aleluia. A voz do Senhor é cheia de majestade, é o próprio Deus falando comigo e com você, através da Bíblia, aleluia. A voz do Senhor é tão poderosa, meus irmãos, que em uma determinada feita, o apóstolo João, aleluia, o apóstolo do amor, o último discípulo a ser morto, a morrer, foi João. João escreve o seu livro. João escreve 3 cartas, primeira de João, segunda e terceira carta de João. E João escreve o livro do Apocalipse, o livro da revelação. João, a Bíblia fala que ele foi levado pelo imperador à ilha chamada Patmos, e lá ele foi levado por testemunho da palavra e de Jesus Cristo. Ele foi levado para lá, aleluia, pelo imperador Diocleciano, no ano de 85 a 90 depois de Cristo. Ele foi banido na ilha de Patmos por decreto deste imperador chamado Diocleciano, por pregar a palavra, e ele foi exilado naquela ilha ali, aleluia, para morrer como um prisioneiro, para ser morto. Mas ali a Bíblia diz, glória a Deus, que no dia do Senhor, glória ao Senhor, a Bíblia fala, aleluia, no capítulo 4 do Apocalipse, verso de número, aleluia, 1, olha o que está escrito: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como que de trombeta, ouvi falar comigo, e disse-me: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Glória a Deus. Deus abençoe a irmã Vanessa, Deus abençoe o irmão Benjamin. Glória ao Senhor. Irmãos, a voz do Senhor é a voz como voz de trombeta. Irmãos, olha o texto que eu li, Apocalipse 4. Estou falando sobre a voz do Senhor, é a voz poderosa, é a voz de majestade.
Agora pare e pense comigo. Você que é servo e serva do Deus Altíssimo, de Jesus Cristo, está passando por alguma privação ou por alguma provação, pode confiar na voz de Deus. Se Deus falou, está falado. Se Deus falou, a voz dele é poderosa, é a voz mais poderosa do mundo físico, do mundo espiritual, aleluia, do mundo animal, de todos os mundos que existem. A voz de Deus é poderosa. Irmão, creia na voz de Deus pela Escritura, creia naquilo que Deus pronunciou por meio da sua voz. Bendito seja o nome do Senhor. A voz mais poderosa, irmãos, aleluia, não é a voz do presidente Trump, não é a voz do presidente Bolsonaro, não é a voz da ONU, não, são vozes poderosas, são vozes fortes, mas a voz poderosa é a voz de Deus, é a voz de Jesus, é a voz do Espírito Santo. A voz de Deus, como fala no Salmo 29:4, é poderosa, porque quando Deus fala, aleluia, a sua voz tem que ser obedecida. Olha o que diz o texto: depois destas coisas, eis que estava uma porta aberta no céu, uma porta aberta no céu. Irmão, o diabo pode pôr o servo, o diabo pode te pôr numa provação, mas creia que há uma porta aberta. Esta porta se chama Jesus Cristo. Ele disse em João 10:9: eu sou a porta. Meu amado, sempre vai haver uma porta de escape, uma porta de saída. Bendito seja o nome do Senhor. Olha o texto. João estava exilado na ilha chamada Patmos, ali para ser morto. Mas quando eles pensavam que ali era o seu fim, Deus abriu uma porta no céu para ele, diante daquela grande luta. E a Bíblia fala: e a primeira voz, que como de trombeta, ouvi falar comigo. Você vai ouvir a voz de Deus através das Escrituras. Você vai ouvir a voz de Deus através dos ensinos da palavra, dos ensinos verdadeiros da palavra. A voz de Deus, ela é poderosa. E ela falou com João na ilha de Patmos, diante daquela provação, porque João estava naquela provação por causa do testemunho de Jesus Cristo e da palavra. Ele estava ali sofrendo, mas Deus visitou, Deus abriu uma porta para ele, Deus falou com ele. Irmão, creia, dê ouvido à voz de Deus, obedeça à voz de Deus. Olha, todos que obedeceram à voz de Deus tiveram, aleluia, a sua bênção concretizada. Aleluia. Olha, irmãos, quando Deus fala, treme os céus, treme a terra. Deus um dia falou, aleluia, ao peixe, ao grande peixe que engolisse Jonas. Um dia Deus falou àquele peixe que lançasse Jonas em terra. Bendito seja Deus. Meu amado irmão, a voz de Deus é poderosa. O Senhor falou aos peixes, o Senhor falou à natureza, o Senhor falou às plantas, e elas obedeceram. Quando Deus fala, pela sua palavra, as coisas acontecem. Cuidado, minha irmã, cuidado, meu irmão, para qual voz você está dando o seu ouvido. Eu achei interessante, ainda quando no culto ontem, nós ali conversando com os irmãos, em comunhão, aleluia, quando o irmão Claudinei disse que ia estender o culto até 1 hora ali brincando, né? E a Crene toda animada, ela falava ainda ali, né, sobre o culto. Não tem problema.
Eu falei que se ela emprestasse ao menos seu ouvido para ouvir a palavra, ela estava disposta a ouvir a palavra. E ela ouviu palavras boas, vindo da parte de Deus, pela Sagrada Escritura, né? Então, meu irmão, minha irmã, ouça a voz de Deus, discerne a voz de Deus, dê ouvido à voz de Deus. O inimigo talvez falou a sua mente, ele assoprou a sua mente. Está tudo terminado, está tudo acabado, para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais solução. Irmão Edson, muitas pessoas estão neste momento desta maneira: acabou, é o fim, eu já estou velho, para que eu sirvo? Ó, Deus está falando através da sua palavra. João já estava velhinho, lá na ilha de Pátimo, aleluia, ele estava ali, sozinho, ali abandonado naquela ilha, para morrer, ali banido, né, da sociedade, banido ali, aleluia, glória a Deus dos irmãos. Irmão, irmã, você não está sozinha, você não está sozinho, preste atenção. Eu não sei aonde você está agora, mas você está ouvindo esta palavra que não é minha, de Deus, e Deus está falando com você, como falou com João na ilha de Pátimo. Eu ainda tenho algo a revelar, João, para você, eu tenho algo a mostrar para você. Deus está falando com você através da palavra. Eu ainda tenho uma missão para você, João. Eu ainda tenho uma obra com você, ainda não acabou, aleluia. Deus tinha uma missão com João, assim, meu irmão, Ele tem com cada um de nós. Não importa a situação, não importa a idade, não importa o tempo, dê ouvido à voz de Deus, não duvide da voz de Deus, porque ela é poderosa. Sara duvidou quando Deus falou que ela ia ter um filho, e aí Sara riu de trás da porta. É impossível aos olhos humanos, é impossível, né, diante da medicina, do olho físico humano, parecia impossível, porque Sara já era avançada em idades. Sara já estava ali, né, com seus 70 anos, mais de 70 anos. Abraão também, porque quando ela veio ter o filho, né, ela já estava com 95 anos, 90 anos, Abraão quase 100 anos, para ter o filho Isaac. Mas Deus falou que ia dar o filho a ela, e Deus deu. Se Deus falou, meu irmão, está falado, acabou, terminou. Mas hoje eu ainda conversando com minha esposa, ainda dizia a ela, temos que tomar cuidado, porque muitas pessoas, ao emprestar os seus ouvidos ao inimigo, a sua língua ao diabo, acaba falando coisas que vem te entristecer, que vem te abater, que vem te jogar para baixo, né? Cuidado com essas vozes, não dá certo, não funciona, não vai, certo? Não dê ouvido a essas vozes. Ouça a voz de Deus, que ela é poderosa. Então, ela é tão poderosa que um dia, aleluia, a filha de Jairo estava morta. Ao ouvir a voz de Jesus, ela ressuscitou. Ela ressuscitou. Quando Jesus chega na casa de Jairo, a filha dele havia falecido, e Jesus disse: Talita cumi, levanta-te. E ela levantou, o espírito da vida voltou ao corpo, e ela ressuscitou. Olha o poder da voz do Senhor. Vale a pena ouvir esta voz que vai ressuscitar os teus sonhos, né? Talvez que já morreram, a tua esperança. Eu não sei o que morreu em você, Deus sabe. Mas o Senhor também falou com o filho da viúva. O que o Senhor falou para a viúva? Aquela mulher que morava em Naim, naquela cidade, o que o Senhor falou para ela? Mulher, não chore. É Deus falando. Se Deus está falando que o choro dura uma noite, mas a alegria virá pela manhã, hoje você está chorando, mas você vai sorrir. Se o Senhor falou para aquela mulher: mulher, não chores. Como não chorar? Diante daquela situação, já havia enterrado o marido, era viúva, agora vai levando o filho para o cemitério, né?
para o cemitério. Mas o Senhor disse para ela: não chores. E ele tocou o esquife. Ao tocar o esquife, eles pararam aquele cortejo fúnebre. E o Senhor olha para aquele moço e diz: mancebo, levanta-te. E ele levantou, e o Senhor devolveu a sua mãe. Pare e pense na situação. A caminho do cemitério, num cortejo fúnebre, o Senhor parou porque a sua voz é poderosa. O morto ouviu a sua voz. O Senhor falou com ele, e ele se levantou, e a alegria voltou ao coração daquela mãe. Carlos Roberto, Deus abençoe. Irmã Edna Mara, Deus abençoe. Deus, Ele fala. Não tem coração duro diante da voz do Senhor. Faraó até tentou não dar ouvido à voz de Deus, mas Deus quebrou o seu coração. Olha, outra pessoa que ouviu a voz de Deus, já havia 4 dias no túmulo, Lázaro. Lázaro ouviu a voz de Deus, a voz do Senhor, a voz toda poderosa, a voz da majestade. Ele ouviu a voz de Deus, ele ouviu a voz do Senhor. Quando o Senhor chegou no túmulo de Lázaro, o Senhor bradou: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu para fora. Glória a Deus. A voz de Deus traz vida para você. A voz de Deus traz alegria para o teu coração. A voz de Deus traz alegria para a tua casa. A voz de Deus traz esperança para o teu e o meu coração. Se nós formos ouvir a voz dos governos, é assustadora. A voz dos jornais, dos telejornais, é assustadora. É assassinato, é morte, é doença, é enfermidade. As pessoas estão apavoradas. As pessoas estão amedrontadas. As pessoas estão se sentindo desamparadas. Pode ver as pessoas, o mundo está em desespero, porque há tantas vozes. É esta doença na China, é doenças para todo lado, é rumores de guerra, é tantas coisas. Glória a Deus. A irmã Rafaela aqui pediu um hino, irmão Edson, um louvor à tua presença. Paulo Neto, se o senhor puder abaixar para nós. Paulo Neto, a tua presença. Daqui a pouquinho, irmã Rafaela, já estou terminando a mensagem. Então, cuidado com essas vozes. Cuidado. Não dê ouvido à voz do estranho, do mercenário, do falso profeta, dos falsos cristos. Cuidado com a voz das seitas que estão arrastando e fazendo muitas presas fáceis. Cuidado, cuidado, cuidado ao ouvir essas vozes. Você viu um dia que Pedro falou para Jesus: Senhor, isso não vai acontecer contigo, tu não vai ser levado a Jerusalém ser morto. O Senhor falou: para trás de mim, Satanás, que te serve para escândalo. Naquele momento, quem estava usando a língua de Pedro era o inimigo. Não era Deus falando na boca de Pedro. Cuidado, tem muitas coisas que não é Deus. Você tem que provar e ver se os Espíritos são de Deus ou não. Você tem que provar como? Se está de acordo com a palavra. Há muitas vozes torcidas. Cuidado, cuidado. Se você tem ouvido vozes que tem que jogar para mas não tem mais jeito, não tem mais saída, não dá para servir a Deus desta maneira, não tem jeito de ir na igreja, cuidado com essas vozes. Cuidado. É um alerta de Deus. Agora a Bíblia fala em Apocalipse 3 e o verso de número 20. O Senhor fala na igreja de Laodiceia. Ele está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Vamos fazer um banquete. Amém, meus irmãos? Dê ouvido à voz do Senhor. O Senhor estava do lado de fora daquela igreja
mas ele falava à igreja: se alguém ouvir a minha voz, dê ouvido à voz do Senhor. A voz do Senhor é poderosa. Nós poderíamos ficar aqui a noite toda falando sobre a voz de Deus. Cuidado com a voz do estranho, do inimigo. Dê ouvido à voz do Senhor, tá bom? Dê ouvido à voz do Senhor. Irmãos, eu falo para os irmãos que eu tenho experiência disso. Tem voz que entra na nossa mente só para nos perturbar. Tem vozes que entram na nossa mente só para nos humilhar. Cuidado com essas vozes. A voz de Deus é poderosa, ela te levanta. Ela levantou Lázaro, ela levantou o filho da viúva de Naim, ela levantou a filha de Jairo. A voz do Senhor levou cura para o servo, para o centurião, para o seu servo. A voz do Senhor, irmãos, ela traz paz, ela traz alegria. A voz do Senhor traz saúde. Vocês já lembram de Elias na caverna? Oh, coisa gloriosa. Vocês já lembram de Elias na caverna? Depois que ele ouviu a voz de Jezabel, irmão Edson, ele foi para uma caverna. A voz ameaçadora de Jezabel, que disse que ia pôr a vida de Elias por terra, como ela havia matado muitos profetas do Senhor. Jezabel, aquela rainha perversa, maligna, mulher de Acabe, rei de Israel. Ele ouviu aquela voz, e aquela voz o abateu. Aquela voz entrou na sua mente, o abateu, ao ponto de Elias ficar tão desanimado e entrar debaixo de um pé de zimbro e pedir a morte no seu ânimo. Elias foi para a caverna. Tem muitas vozes que te levam para a caverna. Tem muitas vozes que querem paralisar você. Tem muitas vozes que querem parar você na caminhada. Deus está falando através da sua palavra, como falou com Elias. Passou o vento, passou o terremoto, Deus mandou o anjo lá falar com Elias, mas não adiantou. De repente Elias ouve uma voz dentro daquela caverna, aleluia, uma voz mansa, uma voz delicada, é a voz do bom pastor, é a voz de Deus. E Elias se envolve naquela capa e sai daquela caverna, porque a voz de Deus o alcançou na sua depressão. A voz de Deus o alcançou na sua depressão. A voz de Deus trouxe Elias de novo para fora daquela depressão. Elias estava deprimido. Elias estava triste. Elias estava desanimado. A voz de Deus trouxe Elias de volta. A voz de Deus tirou Elias da depressão. Cuidado com as vozes que você tem ouvido. Você está ouvindo a voz de Deus pela sua palavra. Salmo 29:4, a voz do Senhor é poderosa. A voz de Deus vai tirar a tristeza do teu coração. A voz de Deus vai tirar a tristeza da tua vida. A voz de Deus vai tirar a depressão da tua vida. A voz de Deus vai tirar, aleluia, esse sentimento de suicídio da tua mente, que perturba a tua alma. A voz de Deus vai tirar a insônia que você está vivendo há dias. E Ele vai te dar o sono, porque até aos seus amados Ele dá o sono. A voz de Deus trará providência à tua vida. Obedeça a voz do Senhor, porque ela é poderosa. Você já lembra quando o Senhor mandou Pedro pescar um peixe que havia 2 moedas para pagar o imposto dele e do Senhor Jesus? Pedro ouviu a voz do Senhor e Pedro foi pescar, e ele pegou o peixe que havia aquelas 2 estartes, aquela moeda. Ouça a voz de Deus. Deus vai te dirigir pela sua voz. A voz de Deus, ela vem através das escrituras. A voz de Deus vem através da palavra. Cuidado com a voz dos escarnecedores. Cuidado com a voz dos telejornais. Cuidado com a voz da mídia, que não está pautada na palavra de Deus. Cuidado com a voz da serpente, com a voz do diabo, porque a voz do diabo
ela destrói, ela te afasta de Deus, ela te afasta da presença do Pai. Cuidado, a voz de Deus é poderosa. Eu estou falando sobre a voz de Deus através das Escrituras. Glória a Deus. E o Senhor Jesus, ao enviar os seus discípulos, ele disse: aquele que ouvir a voz está ouvindo a mim. A Bíblia diz que aqueles que ouvem a palavra de Deus são de Deus. Você deve ouvir a voz de Deus pelas Escrituras. Então a voz de Deus é diferente. A voz de Deus te levanta. A voz de Deus te salva. A voz de Deus te cura, te liberta. Ouça a voz de Deus nesta noite. E tantos outros textos sagrados que não me dá tempo, mas que Deus te abençoe. Deus abençoe a irmã Cláudia, a irmã Janete, todos os irmãos que estão passando pela nossa live. Vamos ouvir o hino a pedido da irmã Rafaela. Ainda temos 3 minutinhos. Eu volto com a oração após este hino. A irmã Rafaela pediu um hino aqui, a presença, né? João Neto, tem irmão Edson? J. Neto. Vamos ouvir este louvor. Eu volto com a oração para a tua vida. Não sai daí não. Ouça a voz de Deus através do louvor. Glória a Deus. Deus seja louvado.